Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um Identidade das Ruas, o programa que leva até você entretenimento através da arte e da cultura em todas as suas formas. O nosso programa é uma idealização da Fundação Cristiano Varela, que além de ter como uma das principais áreas de atuação o Hospital do Câncer aqui em Muré, tem hoje uma área voltada à cultura através do memorial da Fundação Cristiano Varela, com anfiteatro, pinacoteca e um espaço todo especial onde conta como toda a fundação foi idealizada. Vale muito a pena conhecer, hein? Estamos em parceria com a ONG Identidade das Ruas e todo esse projeto incrível é patrocinado pela Lei de Incentivo à Cultura. E vamos bem aqui nesse espaço dar voz a diversos projetos incríveis. Lembra de seguir o nosso perfil no Instagram? @Identidade das Ruas. Lá vocês ficam por dentro de todos os bastidores e muitas novidades também. E bora porque o programa de hoje tá imperdível. Roda a vinheta, produção. No programa de hoje, vamos conhecer o projeto Inclusão sobre Rodas, que tem como o idealizador o escritor, compositor, ativista de causas sociais sobre inclusão e acessibilidade. Estamos falando de Vinícius Levati, que tem desenvolvido um trabalho fundamental de inclusão, fazendo a diferença na vida de muitos PCDs. Nossa produção preparou uma matéria toda especial. Fiquem ligadinhos aí. O Inclusão sobre Rodas é uma tentativa, né, de unir as pessoas em prol da causa das pessoas com deficiência. E o que eu acho mais interessante assim desse projeto, da mobilização toda, é que não é uma fala que é direcionada só às pessoas com deficiência. É uma fala direcionada também para os familiares, para que eles possam se reunir, né, para lutar por essa causa na cidade, na região, para as pessoas que já pararam para pensar sobre esse tema, né. Acredito que uma das maiores dificuldades que nós temos, nós pessoas que lutamos pela causa, fazer com que pessoas que estão distante desse debate se aproximem dele, né. Ou seja, é muito fácil quando os familiares enxergam sobre isso, porque a gente vive aquilo ali constantemente, então a gente sabe todos os problemas. É muito fácil as pessoas com deficiência entenderem quais são as limitações, quais são os obstáculos que ela tem no dia a dia. O mais difícil é quando a gente tenta ampliar isso para toda a sociedade, né? E fazer pessoas que nunca pararam para raciocinar sobre isso entender que isso é um problema social e da sociedade como um todo. Acho que esse é o ponto que o projeto é mais tocante, faz dele ser mais importante, né, para toda a sociedade. E por isso também que a cidade tá acolhendo ele de uma forma tão positiva, assim, porque é um problema social, né? Não é um problema das pessoas com deficiência, é um problema de todos nós. Se a gente está vivendo numa cidade, num país que não tem inclusão, isso é um problema de todo mundo, né? São problemas que a gente só vai enxergar no futuro quando a gente entende que a sociedade não é capaz de lidar com essa questão da forma que deveria, né? Mas enfim, todos os problemas sociais estão recebendo um avanço muito grande agora. E é muito importante assim perceber que a partir do meu irmão, de outras pessoas com deficiência, outros amigos dele, esse projeto está se desenvolvendo e conseguindo mobilizar tantas pessoas, inclusive tantos agentes públicos, né, como tem acontecido aqui na cidade. O Vinícius para mim é tudo, assim. Desde que eu entrei na faculdade, acho que não teve nenhuma disciplina que eu tenha feito que eu não tenha falado em algum momento sobre o Vinícius. Ter uma pessoa como ele na sua vida muda, assim, todo o seu olhar sobre o mundo inteiro, porque ele faz isso com a gente, né. Acho que quem conhece ele sabe do que eu tô falando, ele amplia o nosso olhar sobre as coisas, assim. E
é muito curioso, porque eu tô há 5 anos na universidade, né, eu me formo agora. E durante toda a minha trajetória, assim, tudo que eu falei durante o meu curso, todos os problemas que chegaram até mim, problemas sociais, né, eu faço ciências sociais, todos os problemas do mundo, eu olhei e sabia que o meu olhar só era daquela forma por causa do Vinícius, assim. Eu faço agora meu projeto de TCC, e o projeto tem muito a ver com ele, que é em relação a políticas, públicas voltadas às pessoas com deficiência, né, as iniciativas. E é curioso, assim, porque durante toda a minha trajetória na universidade, eu fiquei esperando que esse debate chegasse até mim, né. Então eu pensava: "Cara, isso é um problema grave no mundo, então em algum momento alguém vai discutir sobre isso". E isso não aconteceu, assim. Foram raras as vezes que eu ouvi esse assunto permear ali o meu curso. E foi quando eu tomei a decisão de fazer o meu TCC relacionado a isso. E aí é curioso, assim, porque quando eu vou explicar para as pessoas, né, o que eu quero trabalhar, por que desse assunto, eu sempre fico emotiva. Mas é porque isso tá em mim, assim, não tem como eu me desvincular disso. Não tem como eu querer não pensar sobre o quão é grave a gente não viver em uma sociedade que é completamente acessível, e melhor que isso, assim, muito mais do que isso, uma sociedade que enxerga essas pessoas como agentes, assim, como pessoas capazes de mudar e de transformar as coisas. Quem conhece meu irmão sabe que, eh, ele se entende como uma pessoa no mundo. É isso que ele quer que as pessoas enxerguem ele. Ele não espera que ninguém olhe para "Ah, esse é o Vinícius, ele tem, uma deficiência e então ele é diferente". Ele não quer, ele quer que as pessoas entendam ele como igual. Então, ele falar que tem orgulho de mim, assim, eu tenho muito mais, assim, não tem como explicar, né, muito. Ele muda toda a minha vida, assim, não tem como. Desde que eu me entendo por gente, eu sou quem eu sou, porque eu tinha ele do meu lado, isso muda tudo. Se eu pudesse escolher alguma coisa para falar para todo mundo sobre o projeto Inclusão Sobre Rodas, sobre o Vinícius, meu irmão, sobre a luta das pessoas com deficiência, eu faria um apelo mesmo, para que todo mundo entendesse que isso é uma causa de todos nós, assim. Ninguém está distante desse assunto, sabe? E para que a gente comece a olhar as coisas que a gente acha que são muito pequenas, assim, e entender inclusão de uma forma muito mais ampla e muito mais humana também. Durante a minha vida, enquanto irmã gêmea do Vinícius, foram muitas vezes que a gente ouviu assim: "Ah, para ele fazer isso vai ser um pouco mais difícil, para ele participar disso vai ser mais complicado", ou "Ah, não, esse lugar é acessível, mas a acessibilidade era na porta dos fundos", ou qualquer coisa do tipo, assim. E não é acessível se ele não entra por onde todo mundo entra. Sabe, eu não acho que um lugar é acessível se para o meu irmão participar daquele momento ele tem que entrar pela porta dos fundos. Se as pessoas com deficiência têm que passar por um constrangimento, às vezes, de alguém carregar elas, ou de chegar em algum lugar que a rampa é inacessível também, porque algumas rampas são tão inclinadas que as pessoas não conseguem usar. Então, o meu convite é para que as pessoas ampliem a visão delas acerca do mundo e dos lugares em que elas estão, assim. Eh, Se você está num lugar que não tem uma pessoa com deficiência, com qualquer tipo de deficiência, tem alguma coisa errada ali, porque essas pessoas existem e essas pessoas são plenamente capazes de ocupar todos os lugares. Então, se você está em um show que você não está vendo nenhum PCD, se você está em uma festa que não tem acessibilidade, se você está em uma universidade que se diz para todos, mas na verdade é só para alguns, porque não tem acessibilidade em todos os lugares. Se
se você está numa faculdade, numa escola e assim por diante, olhe ao seu redor, assim, e não espere que uma pessoa com deficiência chegue ali para você lutar junto com ela, sabe? Reivindica isso. O espaço é de todo mundo, todos os lugares devem estar todas as pessoas. Então, o meu convite sempre é para que a gente possa olhar cada coisinha na nossa vida e entender que todo mundo tem direito de viver a vida que quiser, assim. E para minha mãe e para o meu irmão, a única mensagem, assim, que eu posso dar é de muita gratidão, né. Acho que só quem convive com isso pode entender a dimensão das coisas, mas não é fácil, não enfrentar isso tudo. Não é fácil enfrentar isso tudo com o amor e a garra que a minha mãe e o Vinícius enfrentam, assim. Eu tenho muito orgulho deles, às vezes eu vejo eles fazendo coisas, eu fico tentando entender de onde vem tanta força para fazer tudo que eles fazem, tanta vontade de mudar as coisas, assim, porque eles têm. Só mães atípicas conseguem entender a dimensão da força que elas precisam ter para enfrentar o mundo com os seus filhos, com as suas filhas. Então, gratidão imensa, assim. Gratidão ao programa também por estar abrindo espaço para a gente debater esse tema. Gratidão aos agentes públicos todos de Muriaé, assim, que têm se esforçado muito para tentar compreender e dar voz a essas pessoas. E é isso, a gente tem que ampliar a nossa noção de mundo, entender que o mundo é de todo mundo. Só isso. Que matéria inspiradora! Um verdadeiro exemplo de superação, rompendo barreiras e superando os limites. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco temos entrevista toda especial com o nosso convidado Vinícius. A Fundação Cristiano Varela, além de ter a saúde como uma das principais áreas de atuação através do Hospital do Câncer de Muriaé, destaca-se também com um braço voltado à cultura. Conta com um espaço todo especial onde conta sua história, um anfiteatro, estúdios de rádio e TV e também uma pinacoteca com visitação aberta ao público. E é nesse espaço que o programa Identidade das Ruas tem sido produzido. Parceria da FCV com a ONG Identidade das Ruas, que batiza o nome do programa. Todo o projeto é financiado pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. Estamos de volta e bora para esse bate-papo sobre inclusão. Gente, muito boa noite. É um prazer estar recebendo vocês aqui. Vinícius, inclusive, até antes de começar o programa, eu tive a oportunidade de estar falando para ele. A gente já tinha conversado de trazer o Vinícius aqui fazia tempo, né? Todo mundo que escuta o Vinícius falando tem um carinho muito grande. Para ouvir, porque ele tem muita sensibilidade nas palavras, né? E muita força ao mesmo tempo. Então sejam bem-vindos, é um prazer. Muito obrigado, Larissa. Eu sempre fui seu fã. Não sei se você sabe disso, faço questão de reforçar. Sobretudo lá no Orlando Flores, quando você começou a cantar rap, começou a incentivar a rapaziada lá com suas próprias letras. Eu não sei se você lembra disso até hoje, mas teve um dia que eu te parei no meio do corredor e fiz você cantar uma de suas primeiras músicas pra mim, de sua autoria. Eu acho que foi o dia que eu passei mais vergonha, e você também, mas você fez questão de cantar pra mim e eu fiquei muito emocionado com a letra. Vinícius, eu que fico muito feliz. Assim, eu falo com relação a todo mundo parar e ter muito carinho, porque todo mundo escuta o Vinícius falando mesmo. E assim, lógico, o Vinícius, eu lembro, e sim, sempre a gente tem que parar com o Vinícius. Não tem uma pessoa que passe pelo Vinícius e não pare. Né, assim, é um patrimônio mesmo. Vivo. Todo mundo gosta muito. Isso, e é muito simbólico, tem muita força tudo que você traz. Eu queria que você contasse agora pra gente um pouquinho da sua trajetória e como foi esse processo de transformar a dificuldade em possibilidade. Então, a minha trajetória foi de muita luta, né, de muita dor, sobretudo, porque quando você tem o pró, você tem o contra também, né? Já diria aquele velho ditado. E às vezes o contra, no nosso caso, pesa mais. Como que você, um cadeirante, que já tem suas dificuldades neurológicas também, que avançam, sobretudo no meu caso particularmente, né?
na leitura e na escrita, que eu não tenho influência em nenhuma das duas. E como que você vai fazer um livro ou vai fazer uma música mesmo assim? Fazendo, sendo filho de um jornalista e sendo sendo filho de uma professora de português, dos quais eu tenho muito orgulho de chamar de pais. E tem a minha irmã também, né, que faz ciências sociais na UFV, que sempre foi meu ponto de referência, assim, sobretudo na escrita e na oratória também, né? Cada coisa que a minha irmã pega para falar, cada palavra que ela diz tem um significado muito importante, tem um simbolismo muito significativo por trás daquilo. Sim. Eu nunca achei palavras para dizer para o Evandro por que eu queria reunir toda a galera, né, num grupo, inclusão sobre rodas, e poderiam ser cadeirantes de todas as idades. E a minha irmã, com poucas palavras, resumiu isso, porque ela disse que através do movimento Pantera Negra, os cadeirantes foram inseridos na sociedade, lá nos primórdios da história, e esses Panteras Negras, eles não tinham nada a ver com serem familiares de cadeirantes, ou serem muito menos ligados à família de cadeirantes. Eles só eram pessoas que pegavam para dar banho, que pegavam para auxiliar e fazer o que na época o Estado não permitia muito. Sim. Então você vê, se hoje a gente enfrenta a ignorância humana, sobretudo acarretado a isso, o preconceito humano de dizer o que um cara que não sabe ler, que não sabe escrever, ou que, graças a Deus, está sentado numa cadeira de rodas, porque isso para mim não é constrangimento nenhum, muito pelo contrário, é um prazer. Porque eu sinto prazer da vida, eu sinto prazer por estar vivo e não pela condição com a qual eu estou nela. Sim. Vinícius também, que já terminou o ensino médio, né, Vinícius? Sim, eu terminei o ensino médio, eu pretendia, né, continuar no curso de letras, na época até me matriculei na FASM e fui fazer o curso de letras. Mas eu não me vejo como um professor ou como um cara ligado a essa área da literatura muito presente assim na minha vida para ser profissão. Assim, ela vai ser, mas aliado mais à psicologia, por incrível que pareça. Eu quero fazer psicologia e quero me especializar, se possível, em psicologia esportiva, porque eu acredito que os atletas, eles dependem muito de um psicólogo para um momento de vestiário, para baixar a tensão. E foi o Emerson até, professor de educação física lá no Orlando Flores, que despertou isso em mim. Quando eu nem sonhava em fazer uma faculdade, o Emerson me levou para o vestiário e começou a despertar essas vontades de curso superior, de faculdade em mim. Então fica aqui um adendo para a valorização dos professores de educação física, sobretudo nas escolas estaduais, porque eles podem sim mudar a vida de um aluno ou até de mais. No Sim. caso do Emerson aqui, relatado, foi de um, mas eu tenho certeza que ele mudou a vida de vários outros moleques que estudaram comigo, na mesma escola que eu. A gente fala do professor, inclusive, Adriana, né? Já tive o prazer de ser aluna da Adriana, e a gente tem que ter essa valorização mesmo com relação aos professores. Ter você na escola significava muita coisa também, com relação à inclusão. Eu acho que muita gente, né, a partir do momento que teve esse contato com o Vinícius, foi o primeiro contato com a pessoa com deficiência. Sim, primeiro contato, podendo conversar, podendo entender, porque as pessoas têm curiosidade de entender como funciona e acabam não tendo contato, porque essas pessoas ficam excluídas. Isso. E aí é o nosso dever, né, Adriana? Com certeza. E eu queria dizer que o prazer imenso te encontrar aqui, e acompanho a sua trajetória e acho lindo, né? Lembro de você pequenininha lá na escola. Um abraço para todos da Escola Cândido Portinari, que eu tenho um carinho muito grande. É muito bom te reencontrar. Mas é isso, o Vinícius foi muito bem recebido em todas as escolas que ele esteve. E ele fala muito, né? A última escola que ele estudou, no Orlando Flores, ele tem ótimas memórias de lá.
e a inclusão aconteceu de verdade. E isso é muito importante, esse contato da pessoa com deficiência e da verdadeira inclusão, né? Na escola, no ensino, por onde ela passa. Sim, é um dever de toda a sociedade, a gente tem que abrir mais espaço, a gente tem que estar em contato, a gente tem que buscar entender. Com certeza. E assim, incluir mesmo, realmente. Verdade. Eu queria que você falasse agora um pouco das suas publicações, né, Vinícius? O que você pode destacar pra gente delas? Então, eu posso destacar sobre as minhas publicações. Meu livro fala muito, meus livros, né, falam muito sobre natureza, família, meu amor pela família, meu amor por animais. Eu acho que são as duas coisas assim de destaque mais expressivo. Eu ainda estava conversando com a minha mãe antes de vir para cá hoje e eu ainda estava brincando com ela: mãe, como é que eu vou falar lá no Identidade das Ruas para frente de inúmeras câmeras que eu não consigo ser feliz sem um cachorro? Que tudo que eu preciso basicamente na vida para ser feliz é um cachorro, ou é um cavalo, ou é os dois. É estar em contato com a natureza, com os bichos, sobretudo com a família, porque eu acho que se a família não acreditar que o animal pode ser terapêutico para a pessoa com deficiência, ou não acreditar em qualquer outra coisa que, né, para credibilizar, para impulsionar a pessoa com deficiência ela não vai para frente. Sim. Tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sou hoje, eu devo primordialmente à minha família. Bacana. Onde a gente consegue, então, Vinícius, encontrar suas publicações? Se tem alguém em casa que tem interesse em conhecer os seus livros, onde é que a gente consegue encontrar? Os meus livros, eles estão praticamente, né, esgotados para venda. Mas você consegue encontrar ele na Biblioteca Municipal, nas bibliotecas das escolas que eu fui, como Orlando Flores, por exemplo. Tem lá meu livro na biblioteca de lá. Tem meu livro na biblioteca do estadual, na biblioteca da escola do DECA, outra escola também que eu tenho muito carinho, tanto quanto Orlando Flores, porque o DECA, eu fui até o 9º ano, eu fui aluno ali no DECA e o DECA me deu inúmeros amigos, o DECA me deu base para tudo, inclusive para viver em âmbito escolar, pautado pela primeira vez, posso dizer que na verdadeira inclusão, porque foi ali que eu tive professor de apoio mesmo, que eu tive todo tipo de auxílio de uma educação inclusiva. Não que no Pinguinho que eu tinha vindo a estudar antes tinha sido ruim, muito pelo contrário. Se hoje eu conheço Renato Russo, se hoje eu conheço Caetano Veloso, se hoje eu conheço vários Vinícius de Moraes, foi graças ao Pinguinho. Então eu tenho inúmera gratidão mesmo a todos os colégios que eu estudei, inclusive também ao Pinguinho. Mas foi no DECA que eu comecei a viver com os projetos mesmo, sabe, Larissa? Com o apoio mesmo de pessoas engajadas em inclusão, engajadas em defender aquele sistema ali educacional. Então, um abraço para todos lá do DECA e um abraço também para todos do Orlando Flores, principalmente para a diretora Ivonete, que foi, sem dúvida alguma, a melhor diretora que eu já tive. Que a Ivonete, ela nos apoiava muito, né? Eu acho que eu posso dizer por você também. A Ivonete era o tipo da pessoa, ainda estava comentando aqui, se a gente chegasse na escola e fizesse um projeto em cima da hora na segunda, para executar na terça e falasse com ela na própria segunda, na terça a gente podia chegar lá, que a primeira coisa que ia acontecer na escola, sem dúvida alguma, era o nosso projeto, era a nossa idealização, né? Então, meus parabéns para ela, porque é uma excelente gestora. Valorização é tudo, né, Com Adriana? certeza. Muito importante. O Vinícius falou, é importante a gente ressaltar, outro dia eu estava fazendo uma análise lá em casa, e o Vinícius, ele nasceu em 1999, Vinícius e Clara, né, são gêmeos, e o Vinícius, então, ele foi para a escola muito cedo, antes dos 3 anos, e ele encontrou todo o apoio que ele precisava. Como ele disse, a primeira escola que ele estudou foi no Pinguim, depois passou por outras escolas também, que teve todo o apoio, mas não era lei
não era lei a inclusão ainda. Ela só se tornou lei, realmente passou a acontecer do professor de apoio, depois, quando o Vinícius já estava no 3º para 4º ano. Então, foi lá no DECA a primeira vez em que ele teve esse professor de apoio e com toda essa estrutura que a gente vê hoje. Então, hoje a gente está aí num momento importante, que é onde a inclusão ela pode ser exigida, né? Ela passou a ser lei mesmo, regulamentada. Então, graças a Deus, a gente tem a diversidade toda aí na escola. E é importante só a gente ressaltar que mesmo aquele aluno que tem muita dificuldade, a gente consegue sempre achar alguma habilidade. O Vinícius, por exemplo, é muito interessante, você perguntou pelos livros. O primeiro livro dele, A Voz de Minha Cadeira, surgiu com os primeiros textos, como ele disse, falando do amor dele pelos animais, pela natureza, pela família, pelos amigos, pela causa da acessibilidade. E o segundo livro foi uma coisa muito interessante, o que faltou da história, porque foram todas as atividades feitas em sala de aula, lá no Orlando Flores. A Larissa, né, Vinícius, que é grande amiga nossa, que o Vinícius tem uma gratidão muito grande. Super me credibilizou, né? Não só como professora de apoio, como amiga. A Larissa, ela conseguiu imprimir no cargo dela e no exercício dela de professora apoio o dever, né? E a relação, sobretudo, de amizade. A gente lembrava da época que, coincidentemente, a gente era vizinho, a gente ia conversando ali. Foi realmente uma amizade, e foi realmente uma amizade que se estende Mas então, até ressaltando... hoje, e que teve a parceria dela e a compreensão hiper nesse livro aí de dizer assim, os textos são seus, as elaborações são suas. A gente fala transcrição, né? No meu caso, são livros transcritos, porque seria meio demagogia da minha parte dizer que os meus livros são escritos por outras pessoas, porque na verdade são, mas tudo que eu elaboro. Então, o que vem a ser a transcrição no meu entendimento? A escrita, né, de tudo aquilo que eu elaboro e que outra pessoa, porventura, devido às minhas dificuldades motoras, também venha passar para o papel para mim. Sim, você fala, então a pessoa vai e anota tudo. E anota. Mas como nós estávamos dizendo, né? Lá no Orlando Flores, então, com a professora Larissa, onde havia verdadeira inclusão, onde os professores colocavam, todos sabiam que o Vinícius gostava muito de poesia, de letras de música também, então eles estavam trabalhando um tema, eles falavam, Vinícius, você pode fazer essa atividade do seu jeito, pode ser com uma letra de música, com uma poesia. Então a Larissa foi arquivando isso. Quando chegou no final do ano, saiu lá um projeto do Ciranda Cultural, né? Então a Larissa falou assim, Adriana, eu vou mandar esses textos. Aí foi aprovado e ele fez esse livrozinho simples, uma coisa simples, mas com as atividades realmente feitas em sala de aula durante o ano. Então isso é muito importante, essa valorização de o aluno não ficar apenas lá ouvindo, sem participar. Ele ter a forma de fazer as atividades da forma que ele tem mais habilidade. Então, como o Vinícius disse aqui, ele não tem a leitura e a escrita fluente porque ele tem uma deficiência neurológica que atrapalha isso. Mas ele tem o pensamento o tempo todo borbulhando dentro dele. E ele sempre diz que compor para ele é uma forma de desabafo. Então, no primeiro livro, por exemplo, a gente sempre tinha que estar perto do Vinícius quando a inspiração vinha para poder transcrever, anotar. E agora ele já aprendeu, ele pega o celular, ele mesmo grava quando a inspiração chega. Aí por meio da tecnologia, né? A tecnologia está auxiliando muito a gente nisso. Eu até brinco com alguns amigos, porque eu digo assim, gente, eu não sei o jeito de vocês escreverem também, mas mesmo vocês exercitando a escrita, a minha inspiração para escrever, inicialmente, ela pode partir de uma árvore. Se a de vocês for assim também, eu também creio que atire a primeira pedra quem nunca lê e escreve, e também, consequentemente, escreve seus próprios livros, que também já gravou um texto, porque eu acho que
se não um texto, pelo menos a estrofe de alguma música, pelo menos a elaboração de alguma coisa. A minha prima que fez esse primeiro livro comigo, foi a transcritora do meu primeiro livro, A Voz de Minha Cadeira. Ela era uma das pessoas da minha família que mais utilizava gravador de celular. A minha prima tem pós-graduação de aparelho auditivo, ela tem uma empresa para trabalhar com isso. Então, ou seja, não existe pessoa mais capacitada hoje em dia na área que eu conheço aqui dentro de Muriaé do que ela. E se ela utilizava disso tudo, tendo leitura, tendo escrita, tendo vários meios para isso, imagina eu, né, que ainda tenho minhas dificuldades ainda. Isso aí. Eu queria que vocês falassem agora pra gente em qual momento a gente chega nesse projeto tão lindo que é a Inclusão sobre Rodas. Em que momento vocês conhecem o Evandro? O Evandro que inclusive tem participado de um movimento muito grande aqui na cidade, em diversos projetos. E assim, eu gosto muito de ver esse apoio. É alguém que a gente admira muito, né? O programa a gente já teve a oportunidade de recebê-lo outras vezes, inclusive na rádio. A gente fica muito feliz de ver ele participando de mais um projeto. Queria que vocês contassem pra gente como surgiu e qual a participação do Evandro também. Então, a participação do Evandro foi ir lá em casa e, tipo assim, me colocar para gravar o que eu queria. Mas uma frase que eu não esqueço do Evandro até hoje foi a que ele disse quando ele chegou na minha casa. Que eu te vi lá, mas eu pensei, não é possível que em escolas que nós estamos tendo a inclusão igual hoje, que nós estamos tendo, né, essa lei acentuada para ser cumprida e tal, teve um participante só cadeirante, teve um participante só com limitações físicas, porque você simplesmente arrasou, mesmo estando em cima de uma cadeira de rodas. Então, pera um pouquinho, vamos dar uma paradinha aqui. Você não foi diferencial para ninguém. Então, essa frase do Evandro foi a que mais me tocou. E, tirando isso, a presteza dele de pôr a câmera na minha frente e falar assim: Vinícius, vai ser o que você quiser, vai ser como você quiser, você que dá a opinião, você que dá a primeira coordenada. E eu dei, que na época era a opinião do grupo, no WhatsApp, ele fez no WhatsApp, fez no Instagram, e hoje estamos aí com esse projeto lindo, cheio de encontro presencial, já tivemos 2 e vamos ter muito mais na Inclusão sobre Rodas. Então foi a partir desse momento que surgiu, né, a partir desse primeiro encontro que surgiu o Inclusão sobre Rodas. Larissa, o Vinícius tinha muita vontade de conhecer outras pessoas com deficiência. Muita necessidade de ter amigos, porque a pessoa com deficiência, ela tem necessidade de conhecer amigos, de passear, de se divertir. Então, ele encontrou um dia, ao acaso, né, Evandro, nós nos encontramos na porta da prefeitura ali e o Vinícius falou desses anseios de amizade e o Evandro falou assim, não, então vamos combinar, qualquer dia desse eu vou lá na sua casa, e combinou com a gente, foi onde surgiu essa conversa que o Vinícius disse. Mas o grupo, então, Inclusão sobre Rodas, né, Vinícius? Qual o objetivo dele? Fala claramente qual o objetivo do grupo Inclusão sobre Rodas. O objetivo desse grupo é fazer amizade. Fazer amizade sem rivalidade, fazer amizade sem guerra. Eu falo sempre, Larissa, que se a gente sair de casa brigando por alguma coisa, guerreando por alguma coisa, que por incrível que pareça, essa guerra e essa briga seja pela paz. A gente nunca pode sair de casa, nunca pode sair de nenhum lugar no intuito de levar guerra, de levar discórdia. A gente tem que sempre sair no intuito de levar paz. Sim, então, vocês vêm então com essa ideia, né, de unir as pessoas. Sim, de unir as pessoas, as famílias. As famílias, né, Evandro? É muito importante as mães atípicas, elas terem esse contato. É tão importante eu conversar com outra mãe que passa pela mesma luta, pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos anseios. Então, a gente se conhecendo as pessoas, os familiares, para a gente fortalecer a causa, para juntos a gente lutar por mais acessibilidade, mais inclusão. E foi uma parceria maravilhosa, uma pessoa maravilhosa, incrível, que nós encontramos. Um presente que nós tivemos foi essa amizade do Evandro, Foi essa amizade com o Evandro.
O Evandro hoje, ele não é um cara, pelo menos pra mim, né, que nos assessora só aí, acredito que pra minha mãe também, que nos assessora só aí no ponto, né, no quesito de juventude, no quesito de prefeitura, assim. Ele é um amigo meu, eu considero o Evandro como amigo. Independente dele continuar, do dia de amanhã ninguém sabe, o Evandro é meu amigo. Ele vai lá em casa, ele vai continuar convivendo comigo, ele vai continuar fazendo parcerias comigo. E está De dando mim, muito ele não certo, descola, né, não. Evandro? Eu conheci o Vinícius num festival de música que tinha, um show de talentos que tinha na ABB. E eu estava com um grupo de dança que ia se apresentar nesse show de talentos. E aí, na correria lá de organizar, como sempre, correria, né? Você organiza aqui, o menino para vestir a camisa ali, vai começar a música agora. Aí o Vinícius se apresentou. Então, aí quando ele se apresentou na cadeira de roda, em cima do palco, cantando, eu acho que tinha banda, acho que nem tinha banda, tinha alguém tocando Tinha junto banda, com ele, a né? banda. Aí aquilo me chamou atenção, porque é aquilo que você falou. Primeiro, quero agradecer aqui a presença, olha, quero agradecer A gente aqui agradece a presença de vocês. a oportunidade de mais uma vez A estar no gente programa, agradece. agradecer o Adílio, agradecer você que está sempre de portas abertas aí para a gente poder mostrar os nossos trabalhos, que graças a Deus são trabalhos intensos aí com a juventude. Então, muito obrigado, Larissa, Adílio, por dar essa oportunidade aí de novo para nós aqui. E aí eu conheci o Vinícius nessa fala que você falou, que não é comum a gente ver pessoas com deficiência na rua expressando arte, principalmente em Muriaé. Não é comum a gente passar numa rua, ver um cadeirante cantando, ou uma outra pessoa com qualquer outro tipo de deficiência expressando arte. Então isso me chamou a atenção e eu arquivei aquilo na minha mente. Eu vi que as pessoas estavam ali assistindo o Vinícius, mas eu pensei assim, poxa, poderia ter mais pessoas fazendo arte e não tem. E guardei, isso foi em 2018. Então, assim, passaram aí 3 anos até a gente pegar essa pasta da juventude. E aí eu lembrei do Vinícius. Falei assim, olha, eu lembro que tinha um rapaz que estava cantando, lutando pela inclusão ali no meio de tantos outros jovens também talentosos, mas assim, não estava nem aí se ele ia ganhar ou se ele não ia ganhar a premiação. Ele estava ali lutando pela inclusão sozinho ali, o único. Eu vou ter que procurar esse cara de algum jeito, ele tá em algum lugar. Aí procurei daqui, procurei de lá, e aí achei a Adriana. Brincadeiras à parte, Larissa, eu estava me sentindo no dia o Vivi Viana. Existe o Herbert Viana e o Vivi Viana. Eu achei aquilo incrível, eu falei, tem que procurar, porque assim que a gente entrou na gestão da juventude, eu estava atrás de líderes, de jovens que quisessem se empoderar de alguma causa e lutar por isso. Então eu fui atrás de jovens de vários segmentos, a gente fez uma live que você participou também, e eu tava nessa caça, tinha que achar um líder. E aí conversando com o Vinícius, a gente pensou em criar um grupo de inclusão. Aí lembrei das rodas, que o Vinícius sempre tem alguma fala falando sobre a roda, eu quero que as minhas rodas cheguem em algum lugar. Aí tem a voz da minha cadeira, ele sempre usa a roda. Eu falei assim, então vamos fazer um grupo chamado Inclusão sobre Rodas e vamos atrás de pessoas cadeirantes para poder fazer parte dele. Mas na minha cabeça é pessoas cadeirantes, mas aí o Vinícius veio com uma visão muito mais ampla de chegar em todas as pessoas com deficiência. Eu falei assim, eita nós, agora o negócio ficou realmente mais empolgante, porque a ideia de unir pessoas que estão excluídas em suas casas, sem participar de nada cultural, de nada artístico, isso foi uma missão que me ganhou de primeira. E aí fomos entrando em contato com o Guilherme, né, com o Arthur, com o Alex, e aí o grupo foi crescendo, em meio à pandemia, a gente fazendo lives ali para poder conversar sobre o assunto, e reunimos para o primeiro encontro lá na Fundarte para poder conhecer outros cadeirantes, então, ou outras pessoas com deficiência. E aí, as pessoas que a Adriana conhecia na rua, as pessoas que eu conhecia na rua, eu parava, pegava o WhatsApp para chamar para esse encontro. Sim. E aí foi um encontro muito bacana, onde a gente teve o apoio da Secretaria de Saúde para poder direcionar essas pessoas com deficiências, quais são os trabalhos feitos para elas poderem, né, ter acesso aí aos cuidados da saúde, né?
da questão do direito da pessoa com deficiência. E a gente conheceu pessoas assim incríveis, cadeirantes de Belisário, que passavam muito aperto para sair lá de Belisário para poder vir fazer um exame. E tudo, eles têm o direito de ter transporte e graças a esse encontro a gente pôde conectar essas pessoas. E depois eu recebi aí uma missão, porque como o nosso chefe do executivo estava nesse encontro, ele teve um bate-papo com o Vinícius e tiveram a ideia de fazer um encontro maior, em um lugar mais amplo, né? Que pudesse ter mais pessoas com deficiências e mais serviços acontecendo no mesmo dia. Aí a gente recebeu essa missão aí de criar um evento que o Vinícius deu a ideia de chamar ele de Inclusão sobre Tudo, porque é inclusão sobre todos os tipos de assuntos diversos e possíveis. E aí a missão foi reunir as secretarias, né, municipais que trabalham para pessoas com deficiência, para um evento em que reunisse o máximo de pessoas possíveis para poder falar de inclusão e mostrar sua arte também, que foi o dia 24 de setembro, no sábado, lá na Lagoa. Não sei se a gente vai conseguir imagens, eu acredito que sim, do pedacinho de como foi esse encontro. Teve música, né, Triana? Teve dança. Foi maravilhoso. O Vinícius fez uma apresentação, né, de música com o rapper do Cartier, que se ele quiser falar um pouquinho também dessa música aí, que foi uma música muito bacana que ele lançou no evento. Então, foi um hino para Inclusão sobre Rodas que eu, no meu ponto de vista, até muito leigo, né, a princípio, eu estava vendo que a gente no inicinho estava meio defasado de divulgação, assim, só por meio de WhatsApp e Instagram. E eu falei assim, vou usar o meu talento, vou usar a minha arte, né, a minha habilidade para falar sobre a inclusão. E aí eu falei, né, nessa letra. E aí tem a chegada do Du, conseguindo transformar essa música no rap, fazer o beat, e é assim. A inclusão é sobre rodas, mas o papo é sobre tudo, meu. Por favor, não desanime, esse é o conteúdo. Seja qual deficiência que se possa virar. Por favor, não desanime, a proposta é debater. Lutar por nossos direitos, transformá-los em dever. Esse é o desafio que nós temos a vencer. Não se acanhe, meu amigo, se o assunto é inclusão. Inclusive, seu direito está na Constituição. Nossas diferenças não me tornam incapaz. Você quer ter seu espaço, então são direitos iguais. Mas finge que não existe, fica fora de questão. Vim mostrar que também posso, se o assunto é inclusão. Muito lindo, muito importante. Eu fico muito feliz em estar E conhecendo é isso ainda aí. mais sobre o projeto Eu errei de a vocês. letra, mas A gente são conseguiu coisas que entender. passam. E assim, eu já tive a oportunidade de assistir. A letra tá muito forte, muito bonita e é inclusão mesmo, a inclusão verdadeira que tem que existir. Parabéns pelo projeto, desejo ainda mais sucesso, que vocês consigam ter mais pessoas ainda participando, conhecendo pessoas com deficiência, pessoas também que não têm deficiência, porque conheçam. Com certeza, que são apoiadores da causa, porque é Isso. isso que nós precisamos, né? As pessoas com deficiência, os familiares e os apoiadores da causa. Nós estamos chegando ao fim, então quero muito agradecer a todos vocês por estarem aqui com a gente hoje, pelo projeto tão lindo. Desejo muito sucesso, né, que vocês consigam trazer mais pessoas ainda para estar participando disso, que é um projeto realmente muito importante. E para finalizar, eu queria que vocês deixassem para a gente as redes sociais, para quem quer conhecer o projeto de vocês, e com a mensagem também, que vai ser muito importante. Então, as redes sociais @Inclusão sobre Rodas no Instagram e no WhatsApp o grupo Inclusão sobre Rodas. E a mensagem é que o Emicida mesmo dizia, né? A rua é nós, na busca pela vitória, pelo triunfo. Conquista-se pela glória, usa o meu trunfo. A rua é nós. Ela é a pessoa sem deficiência, a pessoa com deficiência e, sobretudo, todas as pessoas. Eu voltei como um Pantera Negra. Emicida também diz isso em uma de suas músicas. E eu acho que, pelo menos de alma, todos nós somos Panteras Negras. Muito lindo, gente. Muito obrigada. Chegamos ao fim de mais um programa, mas pode ficar tranquilo, porque na semana que vem nós temos mais um encontro marcado bem aqui. Espero por vocês, hein?
Lembra de seguir nosso perfil no Instagram, @Identidade das Ruas. Lá vocês vão ficar por dentro de todos os bastidores e muitas novidades também. Um super beijo e até a próxima!